Aqui, pessoal, esse pedacinho aqui, ó. Nós vimos que é diferente essa razão. Nós vimos que é diferente essa razão para essa razão, né? Eles estão falando de posições diferentes. Lembrando que a ordem que eles falam, né, do numerador e do denominador, a ordem que é falada altera o resultado, correto? Aqui, ó, na primeira, ele comentou sobre a engrenagem B em relação à engrenagem A. Na segunda, ele já está falando da engrenagem B em relação à engrenagem. Está falando da engrenagem A em relação à engrenagem B, tá? Então, são diferentes. Ou seja, quando você muda a posição da razão, o que acontece aqui? Elas são inversas. Por quê? Ó, inverteu a posição, tá? São razões inversas. Toda razão inversa, eu vou mostrar para vocês, o resultado dela, o produto dela, a multiplicação, no caso, o produto é quando a gente fala de multiplicação, dessa fração, dessa razão com essa razão, vai dar 1. Vou mostrar para vocês, calma aí. Ó, vocês virando a página 135, ele vem falando de razão inversa, ó. Ele deu 2 exemplos aqui. Ele deu essa razão 4/5, ele deu essa razão 5/4. Ó, percebe que a ordem do numerador foi para o denominador e o denominador foi para o numerador. Elas são inversas. Por que elas são inversas? Quando você pega essas duas razões, que no caso são essas frações, e faz a multiplicação de fração, como é que a gente multiplica a fração? Multiplica o numerador e multiplica o denominador. Ó, 4 vezes 5 vai dar 20 e 5 vezes 4 vai dar 20. 20 dividido por 20 vai dar 1. Então, toda vez que o produto de duas razões, produto é a multiplicação, de duas frações, né, que é a razão, o resultado der 1 no final, quando você fizer as multiplicações do numerador e do denominador, e depois de dividir der 1, quer dizer que essas duas frações, razões, né, são inversas. Ah, professora, então é notório, né? Então sempre vai estar assim. É, quase sempre, mas nem sempre, tá? Não vai ser sempre, que vai ser bem fácil assim, você vê o numerador aqui e na outra fração tá aqui e vice-versa, tá? Terão casos que a fração vai ser maior, tá? Mas quando você faz uma simplificação, resulta nessa daqui, um exemplo. Então, se as frações forem diferentes, ele te der duas frações diferentes que não dá para perceber que são inversas, você faz isso aqui. Multiplica os numeradores, multiplica os denominadores e depois divide. Se o resultado der 1, quer dizer que elas são inversas, tá? No nosso dia a dia, nós trabalhamos com diversas razões, tá? Quando a gente calcula a densidade demográfica, o que é densidade demográfica? É a relação, é a razão entre o número de habitantes por quilômetros quadrados, ó. Tá? Número de habitantes por quilômetros quadrados. A gente trabalha também com razão, quando a gente trabalha com escala, tá? Que é o tamanho de um estado, tamanho ou centímetros de um estado por cada quilômetro, tá? Tem outros exemplos. Vamos virar a página. Nós trabalhamos com razão também, virando a página, tá? Na página 136. Nós trabalhamos com razão também quando a gente fala de velocidade média, que é a distância percorrida por uma pessoa, por um carro, uma bicicleta e o tempo dela, tá? Exemplo, corrida de Fórmula 1, a gente sempre calcula a velocidade média dos carros, né? Como é que a gente calcula a velocidade média? É o tempo, é o espaço sobre o tempo, tá? A velocidade média é o espaço a 260 km sobre o tempo 4 horas. Ó, percebe que é uma razão, tá? Tá tendo relação entre duas grandezas, ó, espaço e hora. Agora aqui, ó, quando a gente calcula a densidade de um corpo, tá? Lembra que a gente trabalhou com volume? A densidade, coloquei aqui também. Densidade de um corpo é a massa do corpo, quanto ele pesa, sobre o volume dele. Nós já estudamos volume. Então, se você precisar calcular a razão de uma densidade, você precisa da massa e o volume. Ó, a massa deu aqui, ó, 13,5 gramas e o volume. Se ele não te der o volume, é só você calcular, né? Base vezes largura vezes altura. Aí aqui, ó, só dividir.
E quando a gente trabalha com porcentagem, a gente trabalha com razão também, ó. Tá? Aqui, ó. Eu até coloquei um exemplo aqui, ó. Cadê? Onde tá? Ele deu um exemplo aqui de... Em uma sala com 25 alunos, por exemplo, 15 são meninas. Então, ele quer calcular a razão, a porcentagem. Então, ó, total é 25 e meninas são 15. Então, 15 está para um total de 25. 15 dividido por 25 vai dar 0,6. Jogando para porcentagem, é só você andar duas casinhas para frente. 0,6 andou duas, corresponde o quê? A 60, aqui ó, a 60%. Jogando para porcentagem, lembra 60%? É 60 sobre 100. Por isso que ele está falando que porcentagem é uma forma de razão. Tá, galera? Vamos para os exercícios, tentar fazer. Beijos!